O controle da sua vida nunca estará em suas mãos. O volante, sim. E com esse poema, começamos aqui mais uma terça de Psi-Poema. Esse Psi-Poema tão querido que todas as terças vem aqui te convidar para pensar nesses temas que atravessam a existência humana, que mobilizam os nossos afetos. Porque eu sou a Lari, psicóloga clínica, gestalterapeuta no final da formação. Todas as semanas eu venho aqui te convidar a mergulhar um pouco mais no autoconhecimento, trazendo um pouco mais de consciência para tua vida, para as tuas escolhas. Eu me recuso a viver na correria. Acredito muito que nós podemos viver em movimento, baseado em autoconhecimento. Que a gente possa construir dias mais leves, com presença e menos essa correria insana que nos faz nos afastar de nós mesmos, daquilo que realmente importa. Então, quando a gente se permite parar, pensar, refletir um pouco, e é por isso também que eu tô aqui, nós conseguimos entender que a vida ela vai para além, né? E que a gente tem muita coisa aí para aprender, para se descobrir. E é por isso que toda terça eu te trago um tema diferente para pensar, mas que todos no fim dialogam entre psicologia e poemas com aquilo que nós estamos vivendo, né? Sempre trago reflexões que eu estou fazendo, que mobilizam algo aqui dentro e compartilho com vocês. E, gente, já peço para vocês, né? Te inscreve no canal, compartilha com quem pode se beneficiar disso. Me segue lá no Instagram também, vou deixar aqui meu arroba. Compartilha sempre com as pessoas para que elas possam também olhar para isso. Às vezes a gente tá vendo um vídeo e tal e lembra, né? No Instagram a gente faz muito isso, encaminha o Reels. E no YouTube a gente pode fazer da mesma forma, né? Já clica ali no compartilhar e manda, porque quando isso de alguma forma nos afeta, é sinal, né? E eu percebo, porque esses assuntos que eu trago me afetam, eu compartilho aqui e vocês me trazem retornos, né, muito positivos. Às vezes a gente nem se dá conta de que outras pessoas também estão passando por coisas parecidas, né? E aí, às vezes, só no compartilhar já vai fazer com que a pessoa possa pensar um pouco diferente, né, quando ela assiste. E esse tema, gente, ele mexe muito comigo, porque ele fala um pouco, quero trazer aqui, né, da finitude, da impermanência da vida. E é um tema bem complexo que nem sempre a gente fala sobre, nem sempre nós dialogamos sobre essa impermanência, nós aprendemos muito a temê-la, ao invés de a gente entender um pouco mais e tentar de alguma forma fazer as pazes, porque isso acontece em todas as áreas da nossa vida, né? A gente tem início, meio e fim, né? E a gente não sabe às vezes delimitar quando estamos no meio, muito abruptamente algumas coisas terminam, enfim. E hoje eu quero convidar vocês a uma reflexão sobre isso, entendendo que a gente não tem realmente o controle sobre a vida, sobre aquilo que acontece, mas nós podemos, nos conhecendo melhor, aprender a reagir melhor ou de uma forma mais genuína conosco, mais respeitosa àquilo que nos acontece. Não é sobre, né, aquilo que aconteceu, é o que eu faço daquilo que me aconteceu. Essa é a grande diferença. E aí que está o nosso poder de mudança. Quando a gente aprende que nós podemos, nos conhecendo, ter mais ferramentas, ter mais recursos para lidar. Se eu só me recuso a aprender um pouco mais sobre mim e eu sigo naquela ideia de que o mundo está contra mim e que tem forças terríveis querendo me maltratar, toda e qualquer situação que me acontece, eu vou entender que é algo do externo contra mim. Eu não me implico neste processo, mas nós estamos sempre dentro, né? Então, tudo que nos acontece nos traz algum aprendizado. A forma como a gente está reagindo a isso que é diferente. Vamos pegar um exemplo do dia que tu simplesmente saiu e tu tá um pouquinho atrasado, por exemplo, e tá um dia de chuva, né? Aquele dia que o carro, sei lá, só de carro, né? Pensando, e o trânsito tá caótico. E aí acontece, sei lá, algum acidente ou alguma obra e atrasa ainda mais o trânsito. E aí tu para e diz: Meu Deus, o mundo está contra mim logo hoje, que eu tenho um compromisso importante, né? E aí acontece isso, olha só. Quem nunca, né? Ou tu vai pegar um Uber e esse Uber acaba demorando um pouco mais e também tem uma obra e o trânsito tá mais lento, mas tu tá com pressa. Aí, o que acontece, né, gente? Ou ainda, vamos lá, vamos mais um exemplo. Peguei um ônibus e o ônibus quebrou no trajeto.
Aí a gente fica num estado assim eufórico, né? Meu Deus do céu, o mundo vai acabar aqui. Que droga, justo hoje. Mas vamos voltar lá atrás? Quem que saiu atrasado? Foi o ônibus? Foi o Uber? Ou foi você? Ou fui eu, né? Quem que saí atrasado? Eu saí atrasado. Então, por que a culpa é do mundo quando eu fiz uma ação que, se eu tivesse saído com antecedência, nada disso me colocaria neste estado de ansiedade, porque eu estaria com tempo para os imprevistos. Se esse evento, enfim, isso que eu estou indo, né, que eu peguei o carro, o Uber, o ônibus, é tão importante, por que que eu não me organizei melhor? Aí a gente entra em outros pontos, né? Eu posso me chicotear, meu Deus, eu realmente sou errado. Porque, olha, eu faço tudo errado, porque... Calma lá. Não vamos pros extremos. Esse que eu quero trazer pra vocês. Não é sobre o mundo e você. A gente precisa estar em comunhão com o mundo, não contra o mundo, ou o mundo contra nós. Né? Então, eu saí atrasado. Ao passo que eu entendo que eu saí atrasado e eu provoquei isso, eu trago a tal da autorresponsabilidade. E aí eu penso, errei, né? Hoje eu saí atrasado. Eu posso passar o dia me crucificando porque eu fiz isso, ou, contudo, entretanto, eu posso olhar pra mim e dizer, bom, errei hoje. Ou como a gente diz aqui no sul, rateei. Rateei feio hoje. Bah, me atrapalhei, saí atrasado, aconteceu essas coisas e eu cheguei atrasada no evento, por exemplo. Ou eu fico me crucificando, ou eu aprendo com isso. O que eu aprendi aqui? Que toda vez que estiver chovendo, por exemplo, é algo que, se a gente ainda não se deu conta, que a gente começa a se dar, o trânsito fica um pouquinho mais caótico, porque mais pessoas se movimentam de carro. Mais Ubers circulam, mais, enfim, né? Então o trânsito fica, então eu tenho que já sair mais cedo. Ainda, se o compromisso é tão importante, todos os imprevistos podem acontecer. Mas se eu prevejo, se é previsto que podem acontecer imprevistos, vejam bem o trocadilho, eu me organizo, eu saio mais cedo, para que, se aconteça, isso não abale e me desorganize totalmente. Entendem? Não é sobre eu contra o mundo, mas como eu vou reagir àquilo que me acontece? Se eu posso me organizar de outra forma. Então, a autorresponsabilidade, ela vem muito nesse sentido. Porque eu me autorresponsabilizo, eu me responsabilizo, eu coloco eu na equação daquilo que está acontecendo. E eu paro de brigar com o mundo, com as pessoas. Por quê? É muito sobre como eu reajo e não sobre o que está acontecendo. Porque eu e você podemos nos submeter à mesma situação e reagir de formas diferentes, de acordo com aquilo que a gente viveu, que é aquilo que a gente já trabalhou, já elaborou. E por isso que a terapia também é tão importante. Por quê? Nesse espaço seguro terapêutico, eu tenho a liberdade, eu tenho o espaço para poder elaborar as coisas que acontecem, para que isso vire aprendizado. Mas não é só em terapia que isso acontece. Quando eu percebo que se eu saio mais adiantado de casa, eu fico mais tranquila, isso traz uma calmaria para mim de que se por acaso o carro parar no meio da rua e o trânsito parar por um tempo, eu estou com o tempo. E isso vai fazer com que eu me sinta e me coloque num estado de maior calmaria. Por isso que eu trago sempre a frase que viver na correria é uma escolha. Gente, eu não falo aqui, quem me conhece sabe que eu nem de longe sou uma pessoa parada. Muito pelo contrário, me vejo tanto hiperativa. Sempre fui desde criança, né? Muito sim, tô sempre pra lá e pra cá. Mas de uma forma consciente. Já não foi consciente por muito tempo, né, gente? Muito tempo eu fiz um monte de coisa, eu abraçava meio mundo pra dar conta, pra mostrar que eu conseguia. Mas é claro que eu fazia 10 coisas, 10 coisas mal feitas, né? Mas tudo bem, eu também gosto de ser ruim em várias coisas. Mas no sentido de eu posso fazer e controlar, né? Posso fazer as minhas coisas e controlar esse volante de uma forma consciente. Quando eu começo a entender aquilo que realmente faz sentido pra mim. Ah, mas é que na tua realidade. A gente tem que ver que cada pessoa tem uma realidade diferente. E por vezes a gente tá vendo o momento atual da pessoa. A gente não vê tudo que ela batalhou, às vezes, tudo que ela fez pra estar no momento que ela está, vivendo como está. E quando a gente traz a autorresponsabilidade, a gente percebe que a gente pode escolher diferente. Ah, mas é que se eu sair desse meu emprego, que eu trabalho 12 horas por dia,
pra fazer, sei lá, pra ter mais liberdade de horário, o meu salário vai ser um pouco mais, vai ser menos assertivo não, mas vai ser menos previsível. É, são escolhas. Por isso que eu digo que é uma escolha, entende? Mas eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou conseguir ainda pagar as minhas contas, eu vou conseguir pensar em outras formas de ganhar dinheiro, porque a gente sabe que o dinheiro é importante, né? Vamos lá. Mas eu vou ter mais tempo pra estar com as pessoas, enfim, mas eu vou lidar com essa instabilidade. Escolhas. Ai, não, porque quando tu tá nessa vibe de o mundo tá contra mim, tudo é tipo assim, pra mim é mais difícil. Percebe se tu tá vivendo isso, né? E bora trazer luz pra isso. Tudo é difícil pra mim, pros outros é mais fácil, porque fulano é muito privilegiada, eu não, porque a minha vida é mais difícil, porque não sei. Calma lá, né? Calma lá, vamos olhar isso com mais profundidade. Quais as tuas escolhas te trouxeram pro teu momento atual? Quais escolhas tu tá disposto a fazer para ir para o momento que tu gostarias de viver? O que é necessidade para ti agora? O que te coloca em paz nesse momento? Quando a gente fala de impermanência, a gente percebe que o tempo, ele não é permanente. Impermanência. As coisas, a vida, elas têm ciclos. O que é importante para ti nesse momento? O que realmente faz sentido agora para ti? Eu poderia trazer muitos exemplos aqui, mas eu vou deixar para que vocês possam refletir aí na realidade de vocês. Por exemplo, se tu é pai, se tu é mãe, eu quero ter mais tempo com os meus filhos. Tá, o que pode te levar a isso? Porque essas escolhas, gente, elas não são fáceis. O dia que eu descobri que escolher era sobre renunciar, não era sobre ganhar uma coisa. Tu ganha, cada escolha, uma renúncia. Às vezes, várias renúncias. Nossa, eu juro pra vocês que foi nesse processo de me autorresponsabilizar, eu fiquei, ai, dói, né? Dói. Dói. Dói bastante. Porque eu escolho fazer isso que eu quero muito. Por exemplo, eu quero ir num show. Eu quero muito ir num show de uma pessoa que eu gosto muito. Ela vai vir pro Brasil, sei lá, ou ela já é do Brasil, mas eu quero ir. Eu quero muito viver essa experiência. Ok? Saiba que custa. Ah, mas eu não tô disposta a gastar, sei lá, R$ 500 no ingresso. Então escolhe que tu não vai viver a experiência. Ah, mas eu queria muito ver, é meu sonho. Então paga. Vocês percebem que fica mais fácil? Se a gente tira esse apego. O que tu quer, pô? Tu quer ver o show ou tu quer ficar com os R$ 500? Ah, eu quero os dois. Não dá. Não dá. Se agora eu for no mercado comprar pão, eu vou ter o pão, mas eu não vou ter o dinheiro. É o tempo todo assim. A gente não pode ter tudo, né? Que bom seria, talvez, se pudesse, mas ainda assim, não, seria chato, né? Porque não tem como. Então a gente precisa voltar a segurar esse volante da vida para entender para onde a gente quer direcionar. Porque o controle não está contigo nem comigo. O volante está comigo e contigo. Entende? A vida vai acontecer, as situações vão acontecer. Quanto mais autorresponsáveis nós estivermos, mais seguros para tomar as nossas decisões, nós estaremos também. Não é uma conta tão simples, viu? Existem muitos percalços aí no meio, mas é um caminho para a gente olhar. Então, gente, lembrem-se, né? O controle da sua vida nunca estará em suas mãos. O volante, sim. É isso. Ficamos aqui por hoje. Me contem nos comentários como chegou esse vídeo para vocês. Compartilhem com quem pode se beneficiar. E espero vocês na próxima terça. Um beijo!